R$10.000 por abandono afetivo. Além disso, vai bancar o tratamento psicológico da criança. Sobre esse assunto, a gente chama agora ao vivo a repórter Juliana Santos. Juliana, mais uma vez, bom dia para você. O que caracteriza, então, abandono afetivo perante a lei? Oi, Mário, bom dia mais uma vez, bom dia à audiência da Rádio Cidade aqui que está nos acompanhando hoje. A gente chamou aqui, Mário, para conversar sobre abandono afetivo o advogado Edinaldo Emerson, né? Ele vai trazer essas informações e vai tirar as nossas dúvidas sobre isso, né? Um caso aconteceu recentemente em São Paulo, onde você citou aí que um pai, ele precisou, né, pagar R$10.000 a uma criança, né, pelo caso de abandono afetivo, e a gente vai entender mais como é que funciona. Doutor Edinaldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade, obrigada por sua participação. Comece explicando para a gente o que é o abandono afetivo. Bom dia, Juliana, bom dia, Mário Flávio, e aos ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Bom, o abandono afetivo, ele ocorre quando há, de forma voluntária, um abandono de um dos genitores, ou seja, o pai ou a mãe, do contato, da convivência com o filho, e também o abandono do exercício do poder familiar. O poder familiar é a criação e, assim, a convivência com o filho, dando o exemplo, a presença do filho. Não é necessariamente a falta de pagamento de alimentos, mas a falta do convívio, que é aquela referência que o filho tem principalmente com relação à figura do pai. O convívio de ter a presença de um pai pode configurar o abandono afetivo que deve ocorrer questão de anos, não é uma questão momentânea. E também existe, nesses casos, geralmente existe a dificuldade, porque muitas vezes a genitora dificulta o contato com o filho, e isso não é motivo. Isso não é motivo porque o pai, geralmente, a gente está falando da figura do pai, porque geralmente é a situação que acontece. O pai, ele tem que buscar estar presente com o filho, buscar exercer o direito dele também, que é do poder de família, e o filho também tem esse direito. É um conjunto de direitos, tanto com relação pai e filho, filho, mãe, é um conjunto, é a questão realmente da família, do exercício do poder familiar. Juridicamente, o que é que se pode ser feito em casos de abandono afetivo? No caso de abandono afetivo, que é bom a gente até destacar o seguinte, que existe o abandono afetivo e existe o abandono material. O abandono material é quando não há o pagamento de pensão, inclusive o abandono material é crime. Já o abandono afetivo pode ocorrer aí uma consequência na seara da responsabilidade civil. O filho que for abandonado afetivamente, ele pode mover uma ação civil e pedir indenização por danos morais. O prazo para o ingresso desse tipo de ação, você procura um advogado particular, ou a Defensoria Pública, ou os núcleos de prática jurídica das faculdades, para mover uma ação de indenização por abandono afetivo. O prazo é de 3 anos após a maioridade. Durante a menoridade, esse prazo não corre. Após completar 18 anos, começa a correr o prazo de 3 anos para dar entrada com esse tipo de demanda. E como é que ocorre o processo nesses casos? O processo ele corre na justiça comum, certo? Na justiça estadual, são movidos na justiça estadual. A mãe ou o pai vai representar o menor e vai mover a ação contra o genitor que está na prática do abandono afetivo. E o que é que acontece, né, com esse pai ou com essa mãe, no caso, dependendo de como for movida a ação, o que é que acontece com ele? Quais são as consequências de um processo no caso de abandono afetivo? Bom, vai ser uma demanda judicial, o pai ou a mãe que for processado vai ter o direito de provar que aquilo não está acontecendo, e uma coisa que é importante a gente ressaltar é quando há o abandono, a questão de forma voluntária, que realmente deixou de fazer parte da vida do menor e não deu satisfação nesse tipo de situação. Tem que ser uma questão que seja voluntária, porque realmente essas questões de direito de família são bastante complexas e realmente cada caso deve ser
avaliado com bastante cuidado, porque principalmente nessa questão de abandono afetivo mexe muito com questão assim de sofrimento até do menor envolvido, de sofrimento de toda a família, e esse tipo de situação não é muito comum ir para o judiciário por conta dessa questão assim de levantar questões assim que traz muito sofrimento pessoal para as pessoas, e que assim o abandono afetivo existe, é bem comum no Brasil todo, mas não tão comum quanto a questão de demanda de alimentos. Ainda não existe uma lei que regulamente o abandono afetivo. Existe, a Constituição trata da questão do poder familiar, no Código Civil. A Constituição traz, acho que, se não me engano, é no artigo 227, a questão da responsabilidade com relação à criança, ao jovem e ao adolescente, a questão da responsabilidade da família, certo? Com relação às famílias, a sociedade e o Estado, mas, em primeiro lugar, a família tem essa responsabilidade, e o Código Civil ele traz o poder familiar, quais são os direitos e deveres do poder familiar, e quando há o descumprimento de qualquer desses direitos do poder familiar, se caracteriza a questão do abandono afetivo. Em relação à alienação parental, né? O abandono afetivo tem essa relação também? Isso, tem bastante relação porque quando pode ocorrer aí uma situação de um pai não estar tendo contato com o filho, às vezes por conta de atos de alienação parental da genitora, o que eu ressalto, não impede o convívio do pai com o filho. Por isso que tem que ser essa questão assim de para configurar o abandono afetivo, tem que ser realmente uma questão voluntária, mesmo que esteja ocorrendo atos de alienação parental por parte de outro genitor, isso não impede o pai de buscar o convívio com o filho. E realmente nesses casos geralmente acontece muitos indícios e situações de alienação parental. Em casos de abandono afetivo, o primeiro passo é procurar um advogado. Isso, procurar um advogado, ou a Defensoria Pública, ou os núcleos de prática jurídica das faculdades, que é uma situação aí de direito de família. Se um filho tiver, não sabe nem quem é o pai. Tem muitos casos que não sabe quem é o pai, e o pai também não procura assumir a paternidade. Nessas situações assim que não há o pai não assume a paternidade, em muitos casos pode configurar o abandono afetivo, porque aí seria uma das, vamos dizer assim, dos elementos. O pai não chegou nem a assumir a paternidade, deixou o filho assim viver sem. É uma situação que é realmente bastante difícil, bastante assim, que às vezes tem muito sofrimento envolvendo aí na relação familiar, mas assim a lei determina que o pai ele deve assumir o filho, deve exercer o seu poder familiar. Se isso não ocorre, pode-se configurar o abandono afetivo perfeitamente. Obrigada, doutor Edinaldo, pelas informações. Pois é, Mário, né? Não é comum, né, processos serem movidos em relação ao abandono afetivo aqui, como nos foi explicado, mas a gente sabe que não é obrigatório se amar ninguém, não é verdade? Mas o Estado garante o direito das crianças e dos adolescentes, né? Aí tudo que a legislação ali regulamenta. Então, se o pai não deseja manter relações, né, com esse filho, não deseja amar, cuidar dele afetivamente, mas ele precisa aí, de qualquer forma, garantir aí todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Mário. Muito bem, obrigado. Juliana, obrigado também ao Emerson pelas informações.